para tudo que você está fazendo. Quero atenção máxima agora aqui na tela do Balanço. Me dá imagens aqui do Manuel, o Manuel Guedes, que é o homem que acabou desaparecendo no centro de Manaus e depois foi encontrado morto. O Manuel, de acordo com informações, foi espancado até a morte no centro da capital. Câmeras de segurança registraram os últimos momentos desse homem e até então ninguém sabe o que aconteceu com o Manuel. Deixa eu conversar com a Débora Christi. Cadê a Débora aqui no telão da audiência? Débora, que informações a família do Manuel tem a respeito? Porque ele saiu de casa, ele teria saído para encontrar alguns amigos, se eu não me engano, e acabou não voltando. E aí, quando a família se deu conta, o corpo dele já tinha sido encontrado, minha amiga. Que tragédia, viu? Bom dia para você, bom trabalho. Bom dia, Alisson. Muito bom dia para você de casa que nos acompanha pelo Balanço Geral. A nossa equipe se encontra aqui no local onde o Manuel Guedes Brandão Neto, de 42 anos, ele foi encontrado morto aqui na Avenida Lourenço da Silva Braga, na zona sul de Manaus. Foi por volta, Alisson, das 3h30 da manhã que um morador de rua encontrou o corpo do Manuel jogado aqui nessa parte de cima, onde tem várias pessoas. Isso porque, no sábado, o Manuel estava com os familiares em um arraial comemorando esse momento e logo em seguida, no domingo, depois que ele saiu da casa dos familiares, ele foi para uma adega aqui na capital amazonense. E desde lá, Alisson, ele sumiu. Os familiares relataram aqui pra gente que ele bebeu muito, ficou embriagado e as câmeras de segurança registraram o exato momento. Foi por volta das 6 horas da manhã que o Manuel, ele passava aqui pela Avenida Lourenço da Silva Braga. Agora, a gente vai falar com a irmã da vítima, ela está bem abalada por conta da situação. É um momento muito difícil para você. Obrigada por falar aqui com a nossa equipe. Eu queria que a senhora contasse pra gente, tem suspeitas de quem foi a pessoa responsável por fazer isso com seu irmão? A única suspeita que eu tenho e minha convicção é o morador de rua que tirou a vida do meu irmão. Até porque essa redondeza aqui é muito abandonado, é muito perigoso. A gente corre muito risco nessa área aqui da Avenida Lourenço da Silva Braga por conta de muitos moradores de rua. E o meu irmão, nas imagens, como foi visto, né, foi mostrado, ele aparece correndo como se ele estivesse fugindo de algo, né? E hoje, pela manhã, às 7 horas da manhã, eu ia na delegacia para dar parte, né, porque ele tinha desaparecido. E na hora passou um morador de rua e eu chamei ele e perguntei se ele andava por essas por esses lugares daqui. Ele falou que sim, que ele andava. E que tinha... Eu falei assim, você conhece essa pessoa? Eu mostrei a foto do meu irmão pelo celular. E ele disse, ele tá morto ali próximo da penitenciária na quadra. Meu irmão não tinha vício, meu irmão não se drogava, uma pessoa boa, era formado em psicologia, estava cursando a 2ª faculdade. Mas felizmente, meu irmão era gay e para mim isso foi homofobia. Entendeu? Para mim, mataram ele por homofobia. Ele foi espancado até a morte e também teve os seus pertences roubados. Ele estava com o celular no bolso, mas levaram também. Levaram o celular, ele foi espancado e também abusado. Ele estava com as calças arriadas até a perna. Foi quando eu vi, porque quem viu o primeiro corpo fui eu e mais 2 pessoas que são amigas minhas que vieram me ajudar para reconhecer o corpo dele. Tava sem nada em cima, nada coberto. E ele tava com a roupa dele mesmo do sábado. No sábado, vocês estavam juntos em uma festa de família. Eu queria que a senhora contasse pra gente como que foi. Nós fomos numa festa de família, ficamos até lá até 10h30 da noite, mas tudo normal, ele não tava bebendo. Foi quando a gente veio pra casa e daqui de casa ele falou que ele ia ficar próximo de casa com os amigos dele bebendo. E daí aconteceu o que aconteceu, né? E aí ontem mesmo eu vi meio-dia, fiquei rodando por aqui, porque como tinha as imagens dele, então eu fiquei procurando, mas eu não cheguei a subir nesse local que está o corpo dele. Eu fui pro parque, porque aqui tudo é abandonado, é um deserto, mas cheio de morador de rua. A última postagem que o seu irmão fez nas redes sociais foi 3h45 da manhã, da madrugada deste domingo. E eu queria que a senhora contasse pra gente, ele estava em uma adega com os amigos, ele estava embriagado no momento em que isso aconteceu? Não, ele não estava numa adega, ele estava em frente de uma casa de uns amigos. E ele estava muito bêbado, isso aí é verdade, estava muito bêbado mesmo, mas ele não estava em adega não.
Agora fica a preocupação, a senhora como irmã pede justiça, os familiares estão aqui reunidos, ainda nem caiu a ficha que isso aconteceu. Não, pra mim ainda é um pesadelo, porque eu não tô acreditando que ele não tá mais entre a gente, cheio de planos, ia se formar esse ano em farmácia, tinha uma vida pela frente com planos, sonhos, e ele foi destruído tudo isso. A senhora não suspeita de ninguém, de outra pessoa que não seja morador de rua que tenha feito isso? Não, pra mim foi morador de rua sim, e pra mim não é só um não, pra mim tem mais gente envolvida. A senhora espera só um momento. Alisson, pode falar, estou te ouvindo. Ô, Débora, a Nossa, gente está vendo aqui as imagens dos últimos momentos de vida do Manuel. Vamos colocar aqui no telão rapidinho, a Débora tá na escuta ainda. Manuel, ó, passa correndo, como se estivesse fugindo de alguém. É por volta das 6 horas da manhã de domingo, do dia 20, tá? E ele tá correndo. Débora, a gente quer saber o seguinte, a gente viu movimentação do Instituto Médico Legal, polícia no local, o corpo foi encontrado só nessa segunda-feira, mas existe a suspeita de que o Manuel já estava morto há algum tempo. Como é que é tudo isso? Ou depois desse vídeo que a gente viu dele correndo na manhã de domingo, ele ainda passou horas vivo? A irmã dele tem essa informação? Olha, Alisson, isso aconteceu hoje por volta das 3h30 da madrugada. Domingo, em um vídeo que aparece, um vídeo divulgado, aparece ele correndo aqui na Avenida Lourenço, onde a gente se encontra, e domingo ele apenas desapareceu. O corpo realmente foi encontrado, segundo o morador de rua. A nossa equipe conversou com esse morador de rua, até porque, como eu disse, aqui é uma área bem perigosa pela parte da noite. Usuários de drogas, eles ficam justamente nessa área onde ele foi encontrado morto. Mas isso aconteceu, Alisson, 3h30 da madrugada de hoje. Tá certo, Débora. Ó, daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto. A irmã tá muito abalada, a gente tá vendo. É um crime muito cruel. Ela suspeita de homofobia. Disse que o Manuel não tinha vícios. Ele falou que ia sair de casa para beber com alguns amigos. Tá aqui o Manuel, ó. Ia se formar em farmácia, 41 anos, sonhador, querido pelos familiares. Como a gente está vendo ali, né? O desespero da irmã, tentando entender o que aconteceu. Quero encher a tela mais uma vez com esse vídeo aqui. Esse vídeo é peça-chave na investigação. A Polícia Civil com certeza está analisando essas imagens e eu desconfio que o Manuel já está morto há muito tempo, viu? Há muito tempo e que infelizmente o corpo dele só foi encontrado agora. Só que ao mesmo tempo eu fico me perguntando, a Avenida Lourenço da Silva Braga é uma via muito movimentada. Ninguém viu esse corpo? Será que estava em um local de difícil acesso, onde só moradores de rua costumam passar? Enfim, a polícia precisa esclarecer muitas coisas, porque por volta das 6h15 da manhã de domingo, o Manuel aparece nesse vídeo aparentemente fugindo de alguém. Ele olha para o lado, ó, pro outro lado ali da rua, atravessa, como se alguém tivesse chamado ele, sabe? Só que ele vem desesperado de um outro ponto aqui da avenida. Aí, ó, o Manuel correndo, mais uma vez, para você que tá ligadinho aqui no Balanço, ligou a Record agora no 15.1 e tá acompanhando toda essa história com a gente. Manuel Guedes, 41 anos e um crime ainda cercado de mistérios. O que aconteceu com ele? Será que ele foi vítima realmente de homofobia? Morreu simplesmente por conta da sua orientação sexual? Tudo isso está sendo investigado pela Polícia Civil, tá? Daqui a pouco eu vou voltar a conversar com a Débora Christi. Ela segue lá no local acompanhando toda a movimentação. O corpo do Manuel está sendo removido agora do Instituto Médico Legal, pelo Instituto Médico Legal, né? E aí a Polícia Civil vai começar as investigações, vai tentar entender o que aconteceu com ele. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Débora sobre esse assunto. Me dá aqui as imagens no telão do Manuel Guedes, o psicólogo que desapareceu no domingo e foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira. O Manuel Guedes tinha 41 anos, querido pelos familiares, não tinha nenhum vício, de acordo com a própria irmã, e falou que iria sair de casa para beber com alguns amigos. Ele foi visto por vários moradores do centro da capital, foi visto em ruas principais do centro e reconhecido por um morador de rua. A irmã recebeu a notícia da morte do Manuel por um morador de rua. Ela perguntou, ó, você viu esse rapaz? Mostrou uma foto do Manuel. E o morador de rua foi bem preciso na informação. Isso até me impressionou, viu? Ele falou, ó, ele tá morto ali, perto da antiga cadeia pública. Imagina,
Como é que não ficou o coração dessa mulher recebendo essa notícia? Débora, já estou contigo aqui mais uma vez, ao vivo no Balanço. Traz pra gente os detalhes, minha amiga. Olha, Alisson, nesse momento o Instituto Médico Legal se encontra aqui no local, a perícia criminal também, eles isolaram a área. Esse caso aconteceu por volta das 4h30 da manhã desta segunda-feira. Os familiares se encontram aqui no local. O Manuel Guedes Brandão Neto, de 40 anos, ele era conhecido pelos moradores aqui. Várias pessoas se encontram aqui, relatam pra gente que conhecem o Emanuel, que conheciam, na verdade, o Emanuel. E os familiares, antes da gente entrar ao vivo, nessa transmissão, Alisson, os familiares, eles se reuniram aqui, eles começaram a gritar porque o morador de rua, ele acabou sendo liberado pela polícia militar. Foi o morador de rua que encontrou o corpo do Manuel jogado aqui debaixo dessa árvore. E ele foi ouvido, ele relatou o que tinha acontecido, ele falou também com a nossa equipe, ele disse que ele dorme aqui e foi quando ele chegou, o corpo do Manuel já se encontrava aqui no local. Quando foi agora, quando a perícia criminal chegou aqui para avaliar, para saber de fato o que tinha acontecido, foi constatado que houve perfurações na região do abdômen, Alisson. Os familiares, agora que conseguiram ver o corpo do Manuel, todo mundo chorando aqui, e esse morador de rua que viu o corpo dele, que disse que ele estava morto, ele acabou de ser liberado. Os familiares não gostaram, revoltados, eles foram para cima desse morador de rua. A polícia precisou intervir, afastar, e esse homem, ele já foi liberado. Mas os familiares continuam aqui, os populares também, porque olha só, ela falando que quem tira foto vai pegar porrada. Essa é a avó do Manuel, essa que está de blusa amarela. Ela está muito nervosa, muito chateada com o que aconteceu, pede justiça, até porque aqui, Alisson, é uma área perigosa, é uma área onde usuários de drogas, eles vêm para cá, debaixo dessa árvore, eles usam os entorpecentes aqui. A avó muito nervosa. Olha só, é um momento muito triste. O Manuel, ele era psicólogo, ele ia concluir esse ano outra faculdade, ele era muito querido pelos moradores, pelos familiares também. A irmã se encontra aqui chorando muito e a família pede justiça. Justiça porque, segundo eles, o Manuel é um homem do bem. Isso porque eles acham que foi um ataque homofóbico. O Manuel foi encontrado sem calça. Ele foi abusado antes de ser morto. Agora, a família chorando muito aqui, o corpo sendo levado pelo Instituto Médico Legal. A irmã do Manuel chorando muito, é um momento de tristeza. O Manuel foi brutalmente assassinado aqui na Avenida Lourenço da Silva Braga, na zona sul de Manaus. Ele morava aqui perto, ele morava na outra esquina. E ele desapareceu na manhã de domingo. A última vez que ele foi visto foi através dessas imagens da câmera de segurança que registrou o momento em que o Manuel ele passava correndo aqui pela avenida. E a partir desse momento, Alisson, ele sumiu. Os familiares ligaram para o Manuel, ele não atendia. E quando foi por volta das 5 horas da manhã, a irmã dele saiu. A irmã dele saiu para ver. Vamos tentar falar aqui agora com... Vamos pegar agora informações aqui, estamos apurando o caso com o perito. Que tem muitas formigas, ratos, e já tem em torno de 25 a 30 horas lá e já em rigidez cadavérica já não estava mais, né? Passou dessa fase. Houve perfurações no corpo dele? Não havendo perfurações nenhuma, né? Podendo afirmar ou uma provável esganadura, ele, um mata-leão ou algo parecido, né? Apresentava com as vestes inferiores abaixadas, né? E vamos esperar a necropsia, né? Não posso dizer, isso eu vou verificar no IML, afirmar depois dos exames no IML, né? É isso aí. Qual foi a forma que o corpo foi localizado e encontrado? Estava como? Como é que o corpo foi encontrado? O corpo foi localizado em decúbito ventral.
ventral, deitado ali de bruços, né? E com sinais de marca, de mordida de provavelmente ratos e formigas. E não podendo afirmar, mas houve sinais de esganadura que vai ser confirmado no ML, tá bom? Isso. Olha aí, Alisson Manuel, ele foi enforcado, asfixiado, como o perito acabou de dizer aqui pra gente. Familiares se encontram aqui no local. As câmeras de segurança vão ajudar o trabalho da polícia, vão ajudar a investigação para saber quem foi que fez isso com o Manuel Guedes Brandão Neto, de 40 anos. Quem foi o responsável por isso? Vamos continuar aqui acompanhando. Alacide Moreira. Alacide Moreira. Não, a marca de violência que verifiquei é apenas uma possível esganadura, né, a ser confirmada no ML, porque há traços também de ramos de árvore que tem ali, que pode ter sido feita pelos ramos, deitado em decúbito ventral, eu não posso afirmar, né? Não havia perfuração nenhuma, pelo menos no momento aqui. Houve o abuso sexual? Vai ser confirmado no IML, após a coleta do material, possivelmente espermático, que pode ter na região glútea dele. Tem sangramento lá, que eu não posso dizer se foi roedores ou não, né? Que fez essa marca nele, mas que havia sangramento, né? Obrigada, viu? Olha, Alisson, o caso ele segue sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, mas essa é a movimentação intensa aqui, até porque o Manuel, ele era muito querido pelos moradores, todo mundo a conhecia. Vamos tentar falar aqui com os familiares da vítima, eles estão bem abalados por causa da situação, a movimentação é intensa. Essa movimentação, ela segue aqui desde cedo. Vamos mostrar o outro lado. Olha, o pai do Manuel acabou de chegar aqui. Se trata de um senhor de idade, ele nem consegue acreditar no que aconteceu. Vamos tentar falar aqui. Muito abalado. Olha só, vamos tentar falar aqui com outros moradores. Essa é a movimentação. O Manuel, ele passava por aqui. Muitas pessoas não querem falar, é um momento delicado, é um momento difícil. Olha, os pais do Manuel. A gente vai mostrar agora onde que estava o corpo do Manuel. Vamos passar para cá, a gente vai mostrar onde que o corpo dele foi encontrado. Ó, a perícia criminal saindo nesse exato momento aqui. Vamos mostrar onde o corpo do Manuel, vamos subir aqui, que é um local de difícil acesso. Onde que o Manuel foi encontrado. Vamos mostrando aqui ao vivo para você de casa. Porque esse caso, ele é cheio de mistérios. Aqui é uma área onde usuários de drogas, eles vivem aqui. Olha, é muito lixo, é um fedor muito forte, é um acúmulo de lixo. E foi exatamente aqui que o corpo dele foi encontrado, foi jogado. Ainda cobriram o rosto dele, o corpo dele, com esse plástico preto aqui. Mas é uma área perigosa, é uma área que não tem iluminação. Vários usuários de drogas, eles passam por aqui, eles consomem os entorpecentes exatamente aqui nesse trecho. Não tem uma iluminação adequada e foi aqui que o corpo do Manuel foi encontrado por volta das 4h30 da manhã desta segunda-feira. Alisson, a gente segue aqui acompanhando esse caso. Qualquer atualização no decorrer da programação da Record, a gente traz mais detalhes, mas é um fedor muito forte, a movimentação continua intensa e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a partir de agora, está investigando o caso para saber quem foi o responsável pela morte do Manuel, de 40 anos de idade. Adson, eu vou ficando por aqui e eu volto com você. Débora, obrigado pelas informações, tá? E você viu, balanceiro, uma informação importante que o perito trouxe? O corpo provavelmente já estava nesse local há mais de um dia, há mais de 24 horas. Ou seja, aquelas imagens que mostram o Manuel correndo na manhã de domingo, por volta das 6 horas, provavelmente foram as últimas imagens do Manuel ainda com vida. E eu me surpreendi muito com a polícia militar liberar esse morador de rua assim, sem mais nem menos. Eu entendo, não tem provas, enfim. Precisa de uma investigação, mas ele é peça-chave. Foi ele que indicou para a irmã da vítima
onde estava o corpo e que disse o que tinha acontecido. E não é comum. Não é comum testemunha de homicídio dar esse tipo de informação tão precisa para um familiar de uma vítima, tá? Me causou um pouquinho de estranheza, pode ser que ele não tenha nada a ver, pode ser que ele tenha apenas visto quem fez isso com o Manuel, mas algo de importante esse morador de rua sabe. Isso se ele não tiver envolvido na morte desse psicólogo, tá? Olha lá, Manuel olhou para o lado, olhou para o outro, atravessou a rua. Esse ponto aí das imagens das câmeras de segurança é o ponto bem próximo de onde o corpo dele foi encontrado. Então, muito provavelmente, depois dessa imagem que a gente está vendo, o Manuel já possa ter sido morto. Agora resta saber o motivo. Por que o Manuel foi assassinado de forma tão brutal? Ainda existe também a suspeita de abuso sexual. O perito só vai poder confirmar depois de exames mais específicos que vão ser realizados lá no Instituto Médico Legal. Os familiares estão abalados, não querem comentar esse caso, está todo mundo assustado, tentando entender o que aconteceu, porque o Manuel tinha costume de estar sempre bebendo perto de casa, era muito conhecido, tinha vários amigos ali na região. Tanto é que quando a irmã passou a perguntar: ah, você viu o Manuel? Sabe onde é que está o Manuel? Ele não aparece em casa desde ontem. Várias pessoas informaram que viram o Manuel. Viram ele bebendo na frente da casa de um amigo, viram ele com várias pessoas, mas ninguém soube dizer o que aconteceu. Crime cercado de mistérios, viu? Qualquer atualização você vai saber primeiro aqui no Balanço Geral Manaus. Fica ligado no 15.1 para você não perder nada, tá?